Boa noite a todos. Nós que fazemos essa casa, desejamos que vocês sejam todos bem-vindos. Começando aqui, ou dando continuidade aos nossos trabalhos, a gente inicia fazendo a leitura da preparação de ambiente que a Vera Porangaba fará. Solidão. Originada do medo, a solidão é, hoje em dia, um dos mais graves problemas humanos. A necessidade de relacionamento, como mecanismo de afirmação pessoal, tem gerado vários distúrbios de comportamento. Por isso, enxameiam os solitários. A sociedade competitiva deixa pouco tempo para a cordialidade desinteressada. A busca do triunfo impede o indivíduo de receber atenção e respeito e de concedê-los ao próximo. Entretanto, o homem sem ideal mumifica-se. O ideal lhe é de vital importância. O sucesso social apoia-se na promoção do mercado para vender imagens e ilusões. O homem faz questão de cercar-se de sorrisos, embora sem profundidade afetiva. Tal sucesso é, talvez, um dos maiores responsáveis pela solidão profunda. O solitário é alguém que receia conhecer-se, que não confia nos próprios valores. O homem solitário jamais está solitário. A fé no futuro, o amor e a busca da paz íntima, eis os recursos para vencer a solidão. De Marco Prisco, médium Divaldo Franco, do livro O Homem Integral. Bom, rapidamente comentando aqui, nós temos uma reflexão importante sobre a questão da solidão como um dos males que tem acometido realmente a humanidade no momento presente. Talvez mais do que nunca, nós estamos super conectados com todo mundo, a todo instante, em qualquer parte do planeta. E intimamente, mais do que nunca, tantas pessoas se sentem sós, não têm com quem compartilhar suas emoções. E o espírito de Marco Prisco nos explica que grande parte disso ocorre a partir do desejo de sucesso, das aparências, dos valores que nós estamos cultivando na sociedade contemporânea, né? De querer aplausos. Então, quando não obtemos essa expectativa de sucesso, de amizade, que nem sempre é verdadeira, então a gente experimenta o sentimento da solidão. E que o Espírito nos lembra de que nunca estamos sós. Isso é uma verdade. O que a doutrina nos ensina é que sempre estamos acompanhados daqueles afins com quem nós estamos vibrando na mesma frequência. Então, se nós tivermos, como ele diz aqui, a fé no futuro, o amor e a busca da paz íntima, nós não vamos experimentar a solidão. E a prece inicial será feita por César. Boa noite a todos. Fechemos nossos olhos com o único propósito de melhor nos concentrarmos na cadeira. E envolvido nas energias salutares que a equipe espiritual desde cedo trabalha nesta casa, nesta primeira quarta-feira do mês mariano, em especial, falemos a Maria de Nazaré, dizendo-lhe assim: ó Mãe Santíssima, cubra-nos com o teu manto de amor, guardando-nos
na paz do teu olhar. Cura as nossas feridas e as nossas dores. Auxilia-nos a suportar. Que as pedras do meu caminho, ó Mãe, meus pés suportem pisar. Mesmo ferido do espinho que ao longo da vida coloquei, me ajuda a passar. Se ainda restas mágoas em mim, ó Mãe, auxilia-me a tirar do meu coração. E aqueles que eu, com meu orgulho, vaidade, magoei, que eles possam nos perdoar. Abraça-nos, leva essa súplica ao teu Filho amado Jesus. Auxilia-nos, essa humanidade que te roga, paz de nossos corações. Que assim seja, Senhor. Bom, o palestrante de hoje é o Túlios, que traz o tema Jesus, Caminho, Verdade e Vida. Porém, antes que a palestra inicie, a gente está abrindo um espaço aqui para o pessoal que veio da federação trazer uma informação para nós. Boa noite a todas e a todos. Nós estamos aqui representando a Coordenadoria de Infância e Juventude da Federação Espírita de Alagoas e viemos aqui convidá-los a participarem da primeira semaninha da Família Espírita de Alagoas, que vai acontecer do dia 20 a 26 de maio. E vão ser atividades voltadas para a integração da criança com a sua família. Então, desde o domingo, dia 20, até a sexta-feira, dia 25, nós vamos ter uma série de oficinas e vivências em várias casas das 3 regionais da capital. E no dia 26, um sábado, vai ser uma atividade das 8 da manhã às 16 horas, lá no Lar Francisco de Assis, com atividades de vivência, com trabalho de massoterapia, de psicólogo, atividades de evangelização voltadas para a integração da criança com a sua família. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, é só procurar lá no Facebook, no Instagram, a nossa página Coordenadoria de Infância e Juventude, CIJ, e ficar por dentro das atividades. Sejam todos dados. Ah, sim. E no dia 20, a abertura, o primeiro dia da semaninha, vai ser aqui no William Crookes, uma sessão de cinema em família, com o filme Viva, a Vida é uma Festa. Às 16 horas da tarde, todos convidados. A gente está fazendo inscrição online, é só procurar lá nas redes sociais. Sejam muito bem-vindos a participarem conosco. Vagas limitadas, tá, gente? Não percam. Então, o tema é Jesus, Verdade e Vida. Não é novo, né? É do tempo de Jesus, mas é tão antigo e atual que você seja muito bem favorecido e nos contemple, seja contemplado com a visão nova. Boa sorte. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Quase lá, viu? Boa noite. Sim, muito bem, né? Porque haviam deixado só os desencarnados respondendo, né? Mas agora os encarnados eu ouvi também. Bom, meus irmãos, uma grata satisfação de podermos estar aqui na noite de hoje. Cada um de nós na condição em que nos encontramos, de aprendizes do Evangelho de Jesus, à luz dessa doutrina
que nos consola, que nos acolhe e nos conforta. Falar sobre Jesus enquanto caminho, verdade e vida é falar sobre a própria razão de ser do nosso processo de desenvolvimento espiritual. A razão pela qual nós fomos criados. Jesus enquanto caminho, verdade e vida é algo que, de certa forma, nós já temos contato desde os primeiros instantes em que estamos enquanto encarnados. Seja na orientação familiar, seja nos diálogos sociais, nas experiências na escola, no trabalho. De alguma maneira, temos essa experiência com o Evangelho, ou ao menos deveríamos percebê-la. Por quê? Porque se em determinado momento não recebemos essa orientação sobre o Evangelho de Jesus no ambiente familiar, se não abraçamos uma crença religiosa, cristã, seja ela qual for, se não faz parte do nosso convívio diário esse diálogo, ainda assim o Evangelho está em nós enquanto centelha. E isso a doutrina espírita deixa muito claro ao dizer que, como diz no próprio Evangelho, nenhum de nós pode se dizer mais ignorante da palavra de Deus. Jesus enquanto caminho, e aqui é claro que a gente não vai inventar a roda, né? Aí a gente vai lá na misericórdia de Emmanuel. E Emmanuel traz uma obra maravilhosa, que assim como todas as obras da codificação, não deve ser lida. Pois as obras da codificação, alguém aqui lê as obras da codificação? Muito bem. Se ninguém lê, é porque todos estudam. As obras da codificação são obras para serem estudadas. Porque é um convite, e é o mesmo convite que Jesus faz a nós com o seu Evangelho. E Emmanuel também tem essa misericórdia. Olha só, na obra Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel traz para a gente 180 versículos bíblicos explicando Jesus enquanto caminho, verdade e vida. Mas, se não me falha a memória, né, Leones? Não vai mais até meia-noite, né, palestra? Vai até meia-noite ainda não? 1 hora, né? Ah, tá, então tem tempo. Então, não vamos poder aqui discorrer os 180 versículos. E aí a gente teve que agir com misericórdia. E trouxemos 3. Fomos buscar, então, a referência lá naquele que era considerado o discípulo amado. Aquele a quem exaltava todo o amor e a dedicação que tinha ao mestre, no falar, no olhar, no gesto. Aquele que no momento da crucificação, Jesus olha para ele e diz: filho, eis a tua mãe. Mulher, eis o teu filho. Estamos falando de quem? João, o discípulo amado. E João, então, em 3 passagens, traz para a gente Jesus enquanto caminho, verdade e vida. Porque é importante que a gente perceba que precisamos criar uma intimidade com Jesus. Precisamos criar uma vivência com a sua proposta. Para que a gente possa, em determinado momento, ou no momento mais afastado, assim, tá bom? Muito bem. Chiqueza. Para que no momento em que Jesus nasça para nós, e é importante a gente compreender que Jesus não nasce para todos no mesmo momento, a gente compreenda que proposta é essa. Porque aceitar a proposta de Jesus não é simplesmente colocar na camisa que Jesus é 100%. Não é colocar no carro que Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Não resta a menor dúvida, não é? Mas essa frase está faltando o complemento.
E esse complemento é a representatividade do Evangelho em nós, que seria o seguinte: o quanto eu sou fiel a Deus. O quanto eu sou fiel à proposta de Deus na minha vida. O quanto eu vivencio Deus. Olha só. Por que é importante eu perceber isso? Porque olha só, quando nós vamos fazer uma viagem e nós não conhecemos o caminho até o final. E aí alguém diz, olha, segue esse caminho que vai dar lá. A gente se sente seguro em ir por uma estrada em que a gente não conhece? A gente sente segurança? Não. Não é? Então Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Mas aí quando a gente faz a reflexão íntima, que a gente se pensa, quanto eu estou sendo fiel a Deus? Não é? Aí eu digo, será que eu estou realmente tendo fé nessa proposta e seguir esse caminho? Ou eu ainda estou buscando caminhos alternativos, imaginando que eu possa driblar aí as experiências da divindade, né? Para chegar nessa finalidade para a qual cada um de nós foi criado. E então João traz assim para a gente, lá no capítulo 8, versículo 45. E ele lhes disse, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Jesus enquanto caminho. Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. E aí a gente pode dizer, não, mas não ficou muito claro, né? Mas olha só, toda a proposta evangélica de Jesus, ela é amplamente clara e direta. Falar sobre Jesus enquanto a lei é de fácil compreensão, porque a lei divina é uma só, é a lei de amor. Mas ao mesmo tempo, falar sobre Jesus nos traz uma certa complexidade, não pela proposta, não pela lei. Mas quando nós refletimos que na nossa consciência mais próxima, há 2018 anos, ele nos trouxe essa proposta de um Deus de misericórdia, de um Deus de amor, de um Deus de oportunidade, e eu ainda me incomodo com aquele que me chuta a canela, então há alguma dificuldade no cumprimento dessa lei. Olha só. Porque a gente vai ver que certa vez o César me chutou a canela. E quando o César me chutou a canela, o que foi que eu disse? César, corra, meu filho, porque 1,20 m eu tenho só de perna. Então eu alcanço. Não é? E aí a gente vai ver que mesmo eu me dizendo cristão, que mesmo eu me aceitando como cristão, eu ainda me permito me lançar lá para o momento do primitivismo. E aí a gente vai ver que a gente colhe essa falta. A gente colhe esse fruto pela nossa ignorância moral. Olha só. Mas não é a ignorância pela falta de conhecimento. É a ignorância para a gente não dizer assim, a preguiça da reforma. Aí a gente usa uma palavra mais amena, né? Mas aí é só, a gente vai ver. E aí, para que a gente possa compreender essa proposta de João, o que João quer dizer, é necessário que a gente faça algumas ponderações. Porque quando a gente vai se referir a um estudo bíblico, a gente precisa fazer uma viagem no tempo para que a gente não cometa alguns equívocos de interpretação. Porque algumas perguntas nos vêm logo à mente, né? Olha só. Lançai a rede para a banda direita. Que rede é essa? Que banda direita é essa? Porque não é a esquerda. Não é? A banda direita do barco, que barco é esse? E achareis o quê? Olha só. Então eu preciso fazer esse mergulho no tempo e compreender alguns elementos, porque a proposta de Jesus ela é atemporal. Mas Jesus, naquele momento, parece que está a falar para quem? Quando ele pede para lançar a rede. E ele fala sobre barco. Ele está a falar para pescadores.
E o povo hebreu naquela época tinha a crença de que o lado direito era o lado da justiça. Isso não era uma proposta de Jesus. Está lá em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A destra é o lado direito. O lado esquerdo é o lado sinistro, né? Eu só conhecia como canhoto, aprendi um dia desse. Olha, me chamavam de sinistro, eu ficava com raiva. Estavam sabendo porque eu sou canhoto. Viu? Então, olha só, o povo hebreu, ele tinha essa crença de que o lado direito era o lado da justiça. E o lado esquerdo seria o lado do... Aí várias casas disseram, coração. Eu digo, não é coração não, gente, só estou colocando a mão aqui do lado esquerdo, né? Mas o lado esquerdo seria o lado do negativo. Olha só. Seria o lado do equívoco. Aí olha só que maravilha. Jesus, que se fazia valer dos elementos do cotidiano para se fazer entendido, diz assim naquele momento para os pescadores. Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Ou seja, a rede simboliza aí todas as dificuldades, todas as dores, todas as angústias, todas as lamentações que o ser esteja sentindo naquele momento. Lançai então tudo isso para o lado direito, para a banda direita, que é a banda da justiça. Mas olha só, esse é o momento em que Jesus convida o ser a uma autorreflexão, a uma autoanálise. Porque quando você coloca as suas dores, as suas angústias e submete à justiça, não é a justiça dos homens que Jesus fala, mas a justiça divina. Quando você então coloca no crivo da justiça divina, você não pode se dizer mais assim, foi sem querer. A minha parcela de responsabilidade por aquele momento que eu esteja passando. Mesmo que eu não compreenda por que eu esteja passando, mas se eu confio na proposta de Deus para a minha vida, compreendendo que Deus é bom, é justo, é misericordioso, é justo que eu passe por aquilo que eu esteja passando, porque é para o meu melhor. O barco, então, simboliza a posição em que nos encontramos. E eu vou achar o quê? Não é achar aquilo que eu quero. Porque muitas vezes aquilo que eu quero, se não for no momento propício, porque muitas vezes a gente acha, né, que quer aquilo naquele momento, quando aquilo na verdade não é o nosso melhor. Mas o achar é aquilo de que necessitamos. Tudo isso é importante a gente compreender para perceber que o Evangelho de Jesus não é então para o meu semelhante. O Evangelho de Jesus é para... Eu preciso criar essa intimidade com Jesus. Eu preciso criar essa vivência com Jesus para que eu possa então despertar o que eu tenho de melhor e isso que eu tenho de melhor eu posso oferecer ao meu semelhante. Mas a gente vai ver que esse olhar para dentro, a doutrina espírita já traz para a gente, já recomenda para a gente, clamando para que a gente faça um exercício chamado de reforma íntima, ou reforma moral. O que é isso? É o Evangelho de Jesus aplicado no seu eu interior. Então eu tenho que aceitar essa proposta para que ela sirva de despertar no meu eu interior para aquilo que é necessário eu construir e ofertar ao meu semelhante. Porque Jesus vai trazer para a gente em determinado momento, dizendo assim, olha, ninguém chegará ao reino de Deus se não se assemelhar às criancinhas. E nesse momento, Jesus não está a falar das crianças no sentido físico, né, diminuto. Jesus está a falar de um elemento necessário para o crescimento do espírito, que é a transparência moral. Porque a criança, ela é transparente moralmente, né, na sua fase lá inicial.
A criança ela não gosta de esconder, ela não gosta de mentir, não é verdade? À medida que ela cresce no convívio social, inclusive familiar, ela começa então a agregar elementos que depois vai estar como nós, né? Carregadas de vícios. Mas naquele momento Jesus busca essa transparência da moralidade e diz assim, olha, para que possas enxergar o reino de Deus é necessário que esteja com essa transparência moral. E esse reino de Deus está onde? Onde é que está o reino de Deus? Dentro de nós. Então olha que interessante. Eu preciso então aceitar essa proposta de um caminho para que eu possa recuperar essa transparência moral, né? Que no exercício do meu livre-arbítrio, através da pluralidade das existências, né? Nas várias encarnações, eu fui tomando decisões que foram me desviando desse caminho. E Jesus diz, olha, para que você possa enxergar algo que está dentro de você, é preciso que você alcance essa transparência moral. E aí a gente vai identificar um verbo que representa todo o sentido do Evangelho de Jesus em nós, enquanto encarnados. E aí a gente vai tentar descobrir que verbo é esse. Eu já antecipo que não é amar. Que não é amar. Mas aí a gente vai conseguir descobrir. Então Jesus, enquanto caminho, é essa descoberta, porque aceitar a vida com Jesus, meus irmãos, não é imaginar-se em uma vida sem problemas, de forma alguma. Por quê? Porque os problemas são conquistas nossas. E nós precisamos experimentá-los. Porque em qualquer ação, em qualquer campo, em qualquer situação da vida, nós precisamos tomar decisões. Quando analisamos, ponderamos, refletimos, como diz Joana de Ângeles, ainda no campo do ouvir, aí a gente diminui a possibilidade de tomar uma decisão equivocada. Ou de falar algo que machuque, que magoe. Mas muitas vezes a gente não espera nem que o outro abra a boca, né? E aí a gente já está lançando o verbo. São decisões que nós tomamos. Jesus, enquanto caminho, não é viver uma vida sem problemas. Se fosse assim, Chico Xavier sofreu ou não? Madre Teresa sofreu ou não? Irmã Dulce sofreu ou não? Tantos outros. Olha só. Então não é viver uma vida... Jesus sofreu ou não? Então não é viver uma vida sem sofrimento. Porque os sofrimentos são necessário para os resgates, né? O aproveitamento das oportunidades da misericórdia divina ou para exemplo. Olha só. Mas aí a gente vai desenvolver o aprendizado com uma outra ferramenta, que é a ferramenta da resignação. Viver a vida com Jesus é viver uma vida sendo resignado, que não quer dizer que é gostar de sofrer, mas o resignado é aquele que confia na proposta de Deus para a sua vida. É aquele em que meio à dor, à angústia, à queda, ele vai compreender o que Jesus quis fazer ao estender a mão. Porque olha só que interessante. Jesus disse assim, olha. Jesus não disse, eu vou lançar a rede para o lado direito. Jesus não disse para Pedro, Pedro, me dê a rede aqui que eu vou jogar ali, que ali tem peixe. Quando alguém estava em queda, em dor, Jesus estendia a mão, não estendia? Mas Jesus puxava a criatura? Não. Por que Jesus não puxava a criatura? Por conta de um outro verbo. Porque aquele que estava em queda, para se levantar, ele precisava o quê? Querer. Olha só. Aquele que quer, levanta-se. Aquele que quer, continua. Seguir essa estrada com Jesus. Eu vou cair? Vou. Eu vou cair? Vou. Claro que eu vou. Né? Eu estou no caminhar. Eu não estou no final da caminhada.
Mas Jesus, lá na segunda passagem que nós vamos ver, ele faz esse alerta. Não é? Então, cair, eu vou. O que eu preciso é compreender que eu posso me levantar e continuar a caminhar. Por isso o Evangelho de Jesus não é teoria. Por isso o Evangelho de Jesus não é leitura apenas. O Evangelho de Jesus é, acima de tudo, ação. Atitude. Transformação. Mudança, que a doutrina espírita chama de reforma. Olha só, nós precisamos reformar, né? Como a nossa irmã disse, vamos buscar isso que parece ser tão antigo, né? O Evangelho, né? Coisa que a gente já ouve, já lê, já viu e tal. Mas olha só, sempre está atualizado. Por quê? De uma forma ou outra, nós ainda estamos empurrando com a barriga aquilo que já deveríamos estar buscando, de fato, resolver. É fácil? É difícil? Não é essa a questão. E sim, o esforço que cada um faz para essa reforma. Essa é a proposta do Evangelho de Jesus. É o trabalho. E aí então João diz, lá no capítulo 8, versículo 45. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Olha só. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Nesse momento em que nós estamos, ou no momento em que a gente se encontra ou encontra alguns dos nossos, em queda, angustiado, né, com lamentações, espiritualmente essa criatura está fragilizada ou fortalecida? Fragilizada, não é? Aí a gente vai lá no Salmo 46. O Salmo 46 diz assim para a gente: Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias. Está lá, no Antigo Testamento já cantavam para a gente. Nesse momento, a gente vai estar suscetível a qualquer proposta que chegue, nos trazendo, muitas vezes, algo fabuloso, algo maravilhoso. Olha só que interessante. Leones, já ouviu aquela mensagem que diz assim: Deus tem uma proposta maravilhosa na sua vida. Ontem eu falei com Deus, Deus falou comigo e disse: tem uma proposta maravilhosa na sua vida. Já ouviu isso? Já ouviram isso? A pessoa que diz isso, ela está mentindo ou ela está falando a verdade? Oi? Pergunta do Enem espiritual. Né? Ela está falando a verdade. Só que ela esqueceu do complemento. A gente é danado para esquecer os complementos, né? Que o complemento é o seguinte: eu sou a proposta maravilhosa de Deus. Olha só. Eu sou a própria proposta maravilhosa de Deus. De tal forma que o Pai permite que quando eu creia, eu posso curar. Olha só. Se eu crer, eu posso curar. Só que, no momento em que a gente está fragilizado, a gente permite que outros cheguem e assumam esse papel. E outro vai dizer assim: olha, vá por aqui não, meu irmão. Vá por aqui que é mais fácil. Não é? Vá por aqui, ó, que é mais rápido. Para que fazer isso tudinho? Homem, reforma. Para que você olhar tudo que você tem? Olha só, lá vai o Túlio. Vai ter que corrigir que é orgulhoso, que é egoísta, que é vaidoso, que é impaciente. Tá bom, né? Que é muito defeito, né? Repara, tudo isso para que a gente... Não, para quê? Não, meu filho, olha, vá por aqui que é mais rápido. Faça isso, isso. Ocorre ou não ocorre? Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. A gente ouve quando está lá fazendo os estudos iniciais do CID, do ESD, na doutrina, a gente ouve muitas vezes os orientadores dizerem assim: se no momento que você estiver lendo o Evangelho,
e você tiver dúvida, ou o livro dos Espíritos, ou o livro dos médiuns, busque Jesus. Busque Jesus. A minha avó, Dona Creuza, ela era danada para dizer isso. Não é? Olha, meu filho, no momento de dificuldade, se imagine como é que Jesus resolveria essa situação. Pense como é que Jesus resolveria essa situação. E aí a gente vai buscar o quê? A gente desce muitas vezes daquele degrau em que a gente se encontra, da vaidade e do orgulho, né? E a gente busca o que? A empatia. A gente busca se colocar também no lugar do outro. Jesus, em determinado momento, falou para os médiuns. Olha só, está lá em Mateus. Jesus disse assim: muitos falarão em meu nome, enganarão até aos escolhidos. Quem são os escolhidos? Somos todos nós. Mas naquele momento, os escolhidos eram os médiuns, porque Jesus falava para eles. Os médiuns são a ponte de ligação entre o plano material e o plano espiritual. Por isso a doutrina fala tanto da reforma íntima, da reforma moral, da transparência, da conduta, para que a gente possa ter essa disponibilidade para o bem. Para que eu possa ter o equilíbrio para o exercício evangélico. Para que eu possa ter a sensibilidade com palavras edificantes, com energias positivas, com energias construtivas, auxiliar o meu semelhante. E aí a gente vai perceber que muitas vezes a gente não sabe sequer orar. Olha só. A gente não sabe sequer orar. E aí olha só que interessante. Se quiserem água, viu, fica à vontade. Viu? Olha só que interessante. Digamos que nós passamos um dia, tenhamos passado um dia difícil no ambiente de trabalho ou mesmo em casa, e a gente tenha discutido, né? Tenha gerado aquela discussão pesada e tal, a gente falou coisas que normalmente a gente não falaria, falamos coisas para magoar e tal. E quando chegou a noite, nós fomos então ter uma conversa sincera com Deus. E aí nós chegamos e dissemos assim: Senhor, olha, Senhor, em fidelidade ao meu amor por ti, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão, Senhor, pelas coisas horríveis que eu falei. Porque eu machuquei. Eu falei coisas assim, olha, eu não quero nem repetir, porque eu tenho vergonha do que eu falei. E eu sei que eu machuquei aquela pessoa. Mas eu quero te prometer, Senhor, em sinceridade do meu coração. Muitas vezes a gente bota os filhos, bota a esposa, bota tudo, né? Olha, pelo amor que eu tenho meus filhos, né? Pelo amor que eu tenho minha esposa, pelo amor que eu tenho minha família, Senhor, eu te prometo que eu vou ser uma nova pessoa. Eu te prometo, Senhor, que eu não vou mais repetir nada disso que eu fiz. E a partir de agora, eu sou uma nova pessoa. Vai funcionar? Vai funcionar? Nenhuma vírgula. Nenhuma. Olha só. Jesus disse assim. Olha só. Se estás a depositar a tua oferenda no altar. E lembra-te, olha a misericórdia de Jesus como é linda. E lembra-te que teu adversário, olha o respeito à nossa ignorância, que teu adversário tem alguma pendência contra ti, deixa tu a oferenda e vai reconciliar-te com ele enquanto estás com ele a caminho. E aí? Olha só. O que Jesus está a dizer? Que eu não tenho pendência com Deus, não. Deus me compreende, eu não tenho pendência com Deus. Eu tenho pendência com o meu semelhante, que na minha ignorância moral eu trato como inimigo, quando na verdade é uma oportunidade para exercitar o meu melhor. E aí muitas vezes a gente desperdiça. Por quê? Porque a gente volta lá naqueles elementos
primitivos que a gente falou no início. Porque a doutrina espírita diz assim, didaticamente para a gente, são 3 fases do espírito: simplicidade e ignorância. No momento em que somos simples e ignorantes, estamos recheados na nossa formação espiritual de elementos primitivos. Mas estamos num processo de desenvolvimento. Nesse momento, contrariamos a lei divina? Contrariamos? Olha a cola, né? Contrariamos, mas somos simples e ignorantes. Então, perante essa contrariedade, nós temos atenuantes. Só que a fase em que nos encontramos é uma outra. É a fase do desenvolvimento da intelectualidade. Temos um momento em que temos um alto grau de conhecimento, mas ainda vivemos uma dificuldade de equilibrar isso com a asa da moralidade. Mas lembra que dissemos no início, não podemos mais nos dizer ignorantes da palavra? Nesse momento vem a cobrança. Muito será cobrado, é que muito for dado. Temos um entendimento. Então, perante as contrariedades, eu não tenho mais atenuantes. Eu passo a ter agravantes. O que isso quer dizer? Que se eu quero ainda, nas minhas experiências do cotidiano, me fazendo utilizar de elementos primitivos, eu vou estar sofrendo. Por quê? Porque eu estou querendo agregar algo que não pertence mais à minha condição de evolução espiritual. Então, Jesus diz, aproveita a atual oportunidade e busca essa reconciliação com o teu irmão. Busca enquanto estás com ele a caminho, para não ter que vir uma outra oportunidade para fazer esse exercício. Então aproveita a oportunidade atual. Então, nesse momento, a gente precisa compreender a nossa oração. Pedro, certa vez, conversando com Jesus, disse assim, Senhor, para que eu possa, se algum de meus irmãos, Senhor, cometer algum pecado contra mim, quantas vezes, Senhor, eu devo perdoá-lo? Até 7 vezes? Aí Jesus respondeu para Pedro, Pedro, em verdade vos digo, que não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aí o que Jesus quis dizer com isso? Que nós devemos perdoar infinitas vezes. Mas olha só, nesse momento nós estamos em matéria ou em espírito? Em matéria. Nós temos a percepção do que é infinito. Olha só, a gente não consegue enxergar além da parede. Como é que eu posso então compreender o infinito? Mais um exercício que Jesus pede para que a gente faça. Porque se eu disser a vocês que esse era um diálogo velho, que nem Pedro perguntou nada de novo para Jesus e nem Jesus respondeu nada de novo para Pedro. É um diálogo antigo. Olha só. Qual é o livro, tanto na codificação quanto no estudo bíblico, que representa a origem de tudo? Qual é a obra? A Gênese. A Gênese. Aí vamos buscar lá o estudo bíblico. A Gênese é uma obra escrita mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Então é uma obra do Velho ou do Novo Testamento? Do Velho. Uma obra atribuída a quem? Moisés. Quem foi Moisés? O responsável pelo ordenamento moral do povo hebreu. Porque o povo estava muito solto, acreditando até em bezerro de ouro. Né? E aí Moisés precisava dar aquele ordenamento moral ao povo naquele instante. E então, quando a gente vai lá no capítulo 4 da Gênesis, versículo 15, a gente encontra o seguinte dizer: todo aquele que matar Caim, 7 vezes será vingado. No versículo 23, vai aparecer a figura de Lameque. Lameque tem 2 esposas, Ada e Zilá. Aí Lameque tem um diálogo com elas e diz assim: escutai, pois, vós o meu dito, esposas de Lameque, pois eu matei o jovem por me humilhar, e o varão por me ferir. No versículo seguinte, o diálogo diz: todo aquele que matar a Caim, 7 vezes será vingado. Mas Lameque, 70 vezes 7. 1500 anos antes de Cristo. E aí o que é que a gente compreende?
O sentido moral é atemporal. A gente vai trazer lá para o Evangelho de Jesus no diálogo com Pedro. E Moisés estava a dizer o que para o povo? Criatura amada de Deus. Só que ele não era tão amável assim, né? Moisés é mais na lapada, né? Criatura relutante, né? Ser difícil, né? Não cometa o erro para não ter que repará-lo. Quem gostava de dizer isso? Chico, né? É preferível, né, que a gente não cometa o equívoco para não ter que repará-lo. Aí, a gente volta lá no diálogo de Pedro com Jesus. Atualizando, Pedro pergunta assim para Jesus: Senhor, para que eu seja perfeito, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Aí Jesus diz: Pedro, vai na origem do teu ser, faz esse exercício e busca no teu íntimo o que o teu Senhor espera de ti. Aí Pedro vai lá no íntimo e diz: se alguém lhe bater a face, ele virá outro. Porque tantas vezes eu for machucado, né, eu devo dar a oportunidade para o meu irmão. Não é uma proposta de masoquismo, né? Mas é uma proposta de cristandade. É a proposta do Evangelho. O despertar do ser cristão. E aí então, ele traz Jesus enquanto vida. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. João capítulo 3, versículo 7. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. E aí nos parece um diálogo de Jesus com quem? Com uma figura bem Nicodemos. Quem era Nicodemos? Olha só, naquela época, 98% da população era analfabeta. 98% dos hebreus eram analfabetos. Só 2% sabiam ler e escrever, que eram os fariseus. No grupo dos fariseus, havia os escribas, que eram quem redigiam ou copiavam, né? Escreventes. Mas olha só, se 98% da população não sabia ler nem escrever, eles escreviam para quem? Para eles mesmos. E aí o que eles escreviam? Olha só que interessante. A interpretação que eles tinham do que era a lei mosaica. Do olho por olho, dente por dente. Então, eles se reuniam numa grande assembleia e determinavam como é que as coisas iam ser. Ah, a mulher traiu, apedreja a bichinha na praça. Determinadas palavras só eles poderiam usar. Determinadas vestes só eles poderiam usar. E Nicodemos, ele era um fariseu. E nessa reunião chamada Sinédrio, Nicodemos participava. Em um determinado momento, porque Nicodemos, apesar de ser juiz, fariseu, simpatizava com o que Jesus falava. Mas ele não podia buscar Jesus à luz do dia, porque ele era um fariseu, seria facilmente reconhecido. Então ele buscava Jesus no cair da noite. E numa dessas oportunidades, quando Nicodemos chega lá onde Jesus estava pregando, Jesus estava a falar sobre os laços que verdadeiramente unem os espíritos. E aí então Nicodemos chega e diz assim: Senhor, mas como é que é isso que o Senhor está falando aí? Como é essa questão de nascer e renascer? Por acaso eu posso entrar de novo para o ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus olha para Nicodemos, né, e diz: Nicodemos, vós que sois juízes das leis, não está entendendo que eu falo de ordem material? Avalie se eu for lhe falar do que é de ordem espiritual. Porque Jesus não estava falando da vida enquanto matéria, mas Jesus estava falando da transcendência da visão sobre a vida. Desse despertar do homem que deveria deixar de ser primitivo, instantâneo, materialista, para esse homem que alcança essa visão de olhar para o seu semelhante com o olhar da compaixão, da ternura, da paciência, da tolerância, da oportunidade. Esse homem que deixa de ser imediatista para ser um homem de visão ampla, de visão além, que não constrói para si as propostas do agora, mas que pensa nas propostas, ou melhor, nos
reflexos que suas ações do hoje vão ter no amanhã. Para que a gente possa finalizar, é importante, meus irmãos, que a gente compreenda que Deus nos ama. É importante que a gente entenda que Deus nos ama da exata maneira em que nos encontramos, no exato instante em que estamos. E que Deus confia plenamente em nós. Confia tanto em nós que diante dos nossos equívocos não oferece o amanhã como oportunidade para que a gente reflita e busque corrigir as nossas ações equivocadas. Para que a gente possa encerrar, eu vou deixar um mantra. Um mantra é aquele pensamento, aquela frase que a gente repete tanto, que ela ganha uma conotação de verdade. Porque o que é a matéria, senão o pensamento acreditado? E Lauro Trevisan, numa obra chamada Poder Infinito da Sua Mente, traz assim para a gente. Sou perfeito, alegre e forte. Tenho amor e muita sorte. Sou feliz, inteligente. Vivo positivamente. Tenho paz, sou um sucesso. Tenho tudo o que peço. Acredito firmemente no poder da minha mente, porque é Deus no subconsciente. Confiemos mais em nós, porque Deus confia em nós todos os dias. Obrigado, meus irmãos. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Estamos com as crianças da evangelização prontos para homenagear as queridas mães que todas as quartas-feiras, com muito amor, trazem essas crianças para que elas aprendam o Evangelho do Cristo, aprendam a amar e que possam crescer espiritualmente e no futuro sejam pessoas do bem. Queremos agradecer o apoio da direção do centro, a nossa irmã Denise, a Meirinha e toda a direção, que sempre está aí disposta a colaborar com a evangelização. Queremos agradecer o Márcio, que preparou um vídeo aqui com muito carinho, que vai ser a surpresa. E lembrando dos nossos colaboradores, a tia Neide, que está ali atrás, e o tio Joaquim, que junto comigo fazemos a equipe da evangelização. E estamos sempre precisando de trabalhadores, viu? Quem quiser colaborar, será bem-vindo. Especial pra mim e eu te amo. Beijo, você é a melhor mãe do mundo. Mãe, eu te amo. E obrigado por fazer que eu esteja aqui hoje gravando esse vídeo, tendo aqui com você. É isso. Falou. Parabéns, feliz Dia das Mães. Tomara que vocês tenham um dia bom, dia feliz, dia alegre, dia muito massa, dia muito legal. Parabéns. Meu nome é Cauê, meu nome da minha mãe é Alzira Thaís Dias de Oliveira. Eu queria agradecer ela por tudo que ela fez por mim, por tudo que ela tenta dar pra mim, por tudo que ela tenta fazer por mim. Eu só queria agradecer. Ela é a melhor mãe do mundo. Mãe, para todas as mães desse mundo, feliz Dia das Mães para todas. Eu agradeço a minha mãe por ter me criado, sou filho único, ela me deu carinho, amor e educação para ser uma grande pessoa e um grande homem para o futuro da minha vida. Um beijo, mãe, te amo muito, feliz Dia das Mães. Mãe, feliz Dia das Mães para todas as mães. Muito obrigado por me criar, por me ajudar e por ser meu guia nesse mundo. Feliz Dia das Mães, com certeza para todas também, que é um dia especial para você e para todas. Obrigado, tchau. Primeiramente, obrigado por me criar, eu te amo. Amo que a senhora tenha uma semana maravilhosa. Eu acho um feliz Dia das Mães da senhora. A senhora me criou com amor e carinho, mesmo dando broncas, mesmo me subestimando.
Muitas vezes, aí mesmo me ajudando, eu vou tentar melhorar. Para sempre ser o filho que a senhora quer que eu seja. Obrigado, um feliz Dia das Mães para a senhora.